Hoje, vamos mergulhar em um capítulo crucial da história: como os Estados Unidos roubaram Porto Rico. Esta história é fundamental para entender a complexa relação de Porto Rico com os Iquas-Mewa. Vamos explorar como Porto Rico acabou sob domínio americano e as consequências disso. Bem-vindos ao Curiosidade Infinita! Antes de mergulharmos no tema de hoje, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like se curtirem o vídeo. É fácil esquecer que os Estados Unidos ainda possuem territórios que não são totalmente incorporados ao país. Em vez de usar o termo colônia, muitas vezes nos referimos a essas áreas como territórios não incorporados ou estados livres associados. Esses são lugares onde as pessoas vivem sob o governo do Sitbeu-Sewa, mas não têm os mesmos direitos que os outros americanos. Hoje, quero focar em um desses territórios: Porto Rico. Quando você está em Porto Rico, não está apenas em um paraíso tropical. Você está em uma parte dos Estados Unidos. Parece com o Zeuari em muitos aspectos, mas também tem um caráter único próprio. Essa mistura de familiaridade e singularidade não é por acaso. É, na verdade, um exemplo perfeito de até onde os Essiliro foram para manter o controle sobre seus territórios. Vamos nos aprofundar em como os Essiliro mantiveram seu controle sobre Porto Rico, empregando táticas de força, vigilância e exploração tanto da terra quanto do povo. Esta é a história de como Porto Rico ficou sob domínio americano. Em 1898, o Império Espanhol estava em declínio. Muitas de suas colônias lutavam por independência. Os Ecioá se envolveram, apoiando esses movimentos de independência, mas em vez de libertar as colônias, assumiram o controle delas. Um desses territórios foi Porto Rico. Em uma terça-feira aparentemente comum no final do século XIX, uma cerimônia discreta ocorreu na varanda do governador em San Juan. Após 400 anos sob domínio espanhol, Porto Rico foi transferido para os Estados Unidos. Isso marcou o início de um experimento extraordinário para os Ecioá, um que envolvia a extração de recursos, mão de obra e vantagens militares estratégicas desta bela ilha. Os Euá começaram aprovando leis que lhes deram controle político total sobre Porto Rico. Funcionários americanos foram nomeados, muitas vezes sem conhecimento da cultura ou idioma da ilha, para governar. Muitos desses líderes viram a posição como uma oportunidade de negócio. Por exemplo, um funcionário destinou fundos públicos para empresas de propriedade americana e preencheu o governo com pessoas leais. Após renunciar, ele voltou para estabelecer um enorme império açucareiro, tornando-se o maior do mundo. Enquanto isso, bancos americanos inundaram a ilha com empréstimos predatórios, levando a execuções hipotecárias generalizadas e a expansão das plantações de açúcar. Porto Rico começou a se transformar em uma economia centrada no açúcar, cada vez mais dependente de remessas do continente. Os Ecioá implementaram uma política que exigia que todas as mercadorias que entrassem em Porto Rico fossem transportadas em navios americanos, fazendo com que os preços aumentassem para os moradores locais. Além disso, o governo dos Ecioá desvalorizou e proibiu a moeda local, fazendo com que os porto-riquenhos perdessem quase metade de sua riqueza da noite para o dia. O espanhol também foi proibido em escolas e instituições públicas, erodindo ainda mais a cultura e a identidade locais. Em 1917, a cidadania americana foi concedida aos porto-riquenhos, convenientemente quando um grande conflito mundial estava em andamento. Homens porto-riquenhos foram recrutados para lutar pelo país que estava explorando sua terra natal. Em 1922, a Suprema Corte havia classificado Porto Rico como um território não incorporado, o que significa que a Constituição dos Euá e Açaí não se aplicava totalmente lá. Este termo essencialmente dizia que os porto-riquenhos não se encaixavam no molde americano o suficiente para serem totalmente integrados aos Euá. Na década de 1930, os principais bancos possuíam uma parte significativa das plantações de açúcar e tabaco de Porto Rico e controlavam todas as ferrovias e instalações de transporte. Durante esse período, os porto-riquenhos recebiam menos de 4 centavos por hora,
o que equivale a cerca de $1 por hora hoje. A pobreza e a desnutrição tornaram-se generalizadas, enquanto a ilha era cada vez mais usada como uma base militar estratégica. A localização de Porto Rico a tornava ideal para proteger rotas comerciais e reabastecer navios. Com o tempo, mais bases e instalações militares foram estabelecidas. Os Ewa testaram milhares de bombas na ilha, deixando para trás alguns dos lixões mais perigosos do país. Em meados do século XX, Porto Rico havia se tornado um símbolo de baixos salários e mão de obra abundante, um posto avançado militar estratégico e uma vitrine das ambições imperiais dos Iowa. A população local começou a resistir a esse domínio, liderada por Pedro Albizu Campos. Campos, que já foi um menino pobre de Porto Rico que se formou com honras na Faculdade de Direito de Harvard, serviu na Primeira Guerra Mundial e ajudou a redigir a Constituição de Independência da Irlanda. Ao retornar a Porto Rico, ele perseguiu o objetivo da independência, mas se viu preso durante grande parte de sua vida. À medida que o movimento nacionalista ganhava força, enfrentou forte oposição. Os Ewa responderam intensificando seus esforços de vigilância e repressão. Agentes do FBI foram enviados para monitorar qualquer um considerado uma ameaça ao seu controle. Eles coletaram informações extensas sobre ativistas e seus associados, criando arquivos detalhados sobre eles, conhecidos como Las Carpetas. Esses arquivos incluíam dados pessoais, histórico criminal e até conversas privadas. As táticas do FBI incluíam chantagem e intimidação, com o objetivo de desmantelar e minar o movimento de independência. Eles espionaram ativistas e suas famílias, criando uma atmosfera generalizada de medo e desconfiança. Apesar das medidas repressivas, o movimento continuou a crescer. No outono de 1950, os nacionalistas declararam Porto Rico uma nação independente e tentaram várias ações, incluindo a tomada de cidades e incêndios provocados. No entanto, os Iquempá, sendo uma superpotência global, rapidamente reprimiram esses esforços. A repressão foi brutal e eficaz, e o movimento teve dificuldades para se recuperar. Este período de intensa repressão e conflito ilustra o quão longe os Iowa foram para manter o controle sobre Porto Rico, um território que continua sendo um testemunho da história complexa e muitas vezes problemática do imperialismo americano. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no Curiosidade Infinita para mais informações detalhadas sobre eventos históricos e outros tópicos fascinantes. Obrigado por assistir e até a próxima!